Vamos concluindo nossa aula, tecendo algumas considerações, as nossas considerações finais sobre o que foi este processo de colonização, início da colonização brasileira, o mercantilismo na perspectiva colocada aí como necessária para a organização do modelo de produção capitalista. E é interessante colocar também, eu vou te falar uma coisa importante e que precisa ser destacada, a questão da mistura de raças, que já desde o início se coloca como algo que proporcionou, que propiciou a formação do povo brasileiro. Então, aqui existiam os nativos. Quando os portugueses aqui chegaram, eles não vieram com a intenção de tornar uma colônia de povoamento. Era uma colônia de exploração, portanto não trouxeram suas famílias. Eram muitos aventureiros, desbravadores, e era esse o perfil do português que vinha, que estava atuando numa empreitada como essa. Então, o que é que os portugueses fizeram? Começaram, claro, a se relacionar com as Índias. E é algo bastante interessante nesse início, enfim, de colonização, é como os índios, claro, não se seguiam, não se orientavam pelos padrões éticos, morais e religiosos dos europeus, que era muito marcado por aquilo que a Igreja Católica determinava. Então, era muito comum que a poligamia, era muito comum o relacionamento entre pessoas da mesma família, enfim. E isso foi muito favorável para esses portugueses que aqui chegavam, e com isso é que eles começam também a se relacionar com as índias e começam a ter filhos com essas índias. Isso não se restringiu às índias, isso aconteceu também com as negras africanas que chegaram aqui na condição de escravas. Então, esse processo foi, digamos assim, as regras morais eram bastante tênues, eram bastante afrouxadas na colônia, o que favoreceu enfim, a relação entre as diferentes raças, e isso deu a configuração, já desde o início, a configuração do povo brasileiro. Passemos então à conclusão da nossa aula. A formação do Brasil colônia teve relação direta com o mercantilismo. O Brasil se organiza, a colônia brasileira é organizada no interior deste processo de acumulação decorrente do mercantilismo. O povoamento da colônia e a influência do tráfico negreiro na configuração cultural, social e econômica brasileira. É o que eu acabei de comentar com você em relação à forma como os portugueses usufruíam, enfim, das índias e também das negras. Desde o início da formação econômica, o Brasil se configura como um sistema produtor de mercadorias para a exportação. E a metrópole se utilizou muito das riquezas aqui produzidas para realizar esse processo de comércio e exportação. Os capitalistas europeus investiam nas empresas coloniais para quê? Para obter lucros. Assim, as viagens tinham que apresentar um alto retorno no menor custo possível. Então, veja, quem é que financiava essas viagens, essas descobertas, enfim, era a burguesia. A burguesia tinha recursos econômicos, tinha capital para realizar essas empreitadas, essas aventuras. Mas veja, era tudo o burguês. A burguesia, quando se colocava numa atividade como essa, já o fazia na perspectiva de
de que isso tivesse um alto retorno lucrativo. O lucro, portanto, deveria ser maior do que o custo que aquilo tinha ocasionado, tinha impactado no bolso do burguês. Então, quando o burguês se associava ao Estado num processo dessa natureza, já o fazia com a clara perspectiva da obtenção de grandes lucros. Por isso, o trabalho nas colônias era o quê? Era compulsório. Ou seja, ainda que o rei precisasse usar de diferentes estratégias para enquadrar as novas descobertas neste esquema. Que novas descobertas? As novas colônias, os novos territórios que eram descobertos, enfim, e transformados em colônias. Entra nesse esquema o tráfico de negros, a supressão da liberdade dos nativos e a subordinação das elites locais. Então veja, o que acontecia? A burguesia financiava essas atividades e aquilo que eu acabei de falar para você, financiava visando o maior lucro possível com o menor custo possível. E para isso, eram utilizadas estratégias, como eu falei para você, nem sempre as mais adequadas do ponto de vista humanista. Por que isso acontecia? Porque para que isso ficasse menos custoso possível, então vamos explorar a mão de obra local. Vamos submeter os índios, vamos transformá-los em escravos e, nessa perspectiva, utilizaremos a força, utilizaremos os recursos que forem necessários para que esta população nativa se torne submissa. A força, o medo e todo esse tipo de estratégia era utilizado por quê? Porque não dava para pagar mão de obra para fazer essa tarefa. Então, era utilizada a mão de obra local. Os escravos também entram nessa perspectiva, ou seja, vamos utilizar braços escravos, explorá-los ao máximo. E assim era feito, viu? Eu vou te falar. Assim era feito. O escravo, o negro africano escravizado era explorado ao máximo. Tanto é que eles não tinham pode-se dizer que muitos deles tinham um tempo de vida, assim, no máximo 10 anos ficavam naquela condição em função justamente da situação subhumana às quais, enfim, eles eram submetidos. Então eram vistos nessa perspectiva, era preciso explorar o máximo dessa mão de obra para que este trabalhador, enfim, pudesse ser o mais rentável possível, uma vez que o burguês não podia perder nessa empreitada. E nessa perspectiva é que vai se organizando, enfim, a colônia brasileira. A organização colonial, inclusive no que diz respeito à perspectiva política, vai sendo definida por essas variáveis, por essas interferências. A concentração do poder nas mãos dos senhores escravistas era fundamental para manter o equilíbrio colonial. Então, veja, nessa perspectiva aparecia uma figura necessária, que era o patriarca. O patriarca era o senhor o grande latifundiário, o senhor de escravos, e ele era uma figura fundamental politicamente necessária para a coroa, para manter a submissão dos trabalhadores, para manter a submissão dos escravos e atender, portanto, a necessidade da metrópole. Então, os senhores de escravos foram figuras
em que pese o fato de que nem sempre agradáveis à coroa, mas eram necessários. Por isso, a eles foi deliberado ou outorgado grande poder. Os patriarcas exerciam grande poder, não só em relação àqueles que estavam ao seu derredor, a sua família, mas aqueles que eram seus agregados, aqueles que residiam, que moravam, que de alguma forma usufruíam das terras e que eram de sua propriedade. A partir da canalização dos excedentes produzidos para a Europa, a burguesia financiadora de boa parte dos empreendimentos, ela pode direcionar os lucros para a industrialização. Então, o que acontece? A burguesia que financiava esses empreendimentos, a burguesia que financiou boa parte desses empreendimentos, diante das condições que eu acabei de te falar, acaba fazendo o quê? Acaba enriquecendo muito. Quando a burguesia enriquece, ela pode investir no seu processo produtivo, no seu processo de produção de mercadorias, mecanizando, introduzindo máquinas, desenvolvendo máquinas, posteriormente desenvolvendo mais conhecimento, mais ciência, mais tecnologia, o que dá condições para um processo de industrialização nesses países na Europa, principalmente a referência principal é a Inglaterra, em função justamente desses empreendimentos. Quer dizer, o sistema colonial foi muito positivo para a organização da burguesia, uma vez que favoreceu o acúmulo de capital, o acúmulo de riquezas, que deu à burguesia as condições necessárias para que ampliasse a sua capacidade de produção de mercadorias por meio da mecanização do processo produtivo. O sistema colonial não é adequado ao processo de industrialização. Por quê? Porque as colônias tinham um mercado interno reduzido, o que não favorecia o consumo dos bens produzidos pela metrópole. É aí que é importante compreender a lógica do modelo de produção capitalista. No interior deste modelo produtivo, muitas situações, muitas coisas são produzidas e, conforme a necessidade deste modelo produtivo, elas também são descartadas. Assim foi com o modelo de organização colonial, enfim, que no momento foi favorável para o capitalismo, para essa fase inicial de acumulação do capital, mas que depois acaba se tornando contraditória à industrialização. Isso se dá por quê? Porque as colônias eram, principalmente o Brasil, uma colônia de exploração. A perspectiva colocada pela metrópole era de explorar ao máximo as riquezas, as matérias-primas, aquilo que aqui era produzido. Explorado para quê? Para favorecer a própria metrópole, a burguesia, enfim. Só que há um momento, exatamente naquele momento, em que a burguesia já se organizou no sentido de ter também organizado o seu processo produtivo, que esse sistema já não interessa mais para a burguesia, não interessa mais para o modelo de produção capitalista. Por quê? Porque aí eu enquanto burguês, eu preciso do quê? Eu preciso de consumidores. E a colônia já não me oferece esse tipo de favorecimento. Eu já não tenho ali consumidores, uma vez que, imagine, escravo vai comprar o quê? Não havia um mercado interno. Então, tudo isso acaba demonstrando que já não comportava mais este modelo adotado na organização
colonial brasileira ao processo de industrialização. Bons estudos!